Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Daremos continuidade em nosso trabalho aqui, que é a formatação nas normas da ABNT. A gente vai trabalhar hoje com a formatação de capa, é algo bastante importante no processo de criação do seu trabalho, e a gente vai compreender como está formatando essa capa. Bom, bastante importante que você deve levar em conta, né? É um ponto que você deve levar em conta aqui em relação ao processo de criação. Antes da gente definir algumas informações, você precisa entender que a gente está trabalhando com um papel. A folha, no caso aqui, é um A4, né? Lembrar que quando a gente está trabalhando com unidade de medida centímetros, é 21 por 29,7, tá? Então, dependendo do seu Word, a sua versão, pode ser que apareça em milímetros, né? Que a unidade de medida aqui seria mm, né? Então, se você estiver trabalhando em centímetros, se atente a essa informação, a essa formatação, o tamanho correto. Na verdade, é importante que você compreenda que quando você definir lá, você coloca aqui o A4, tá? Então, essa é a primeira informação que você deve levar em conta no processo de formatação lá do seu documento. Uma outra informação bastante importante é, na verdade, as definições da sua página, né? Então, você tem um documento comum, provavelmente você vai precisar definir essas informações, se você já não tiver elas personalizadas. Então, na parte superior, você tem 3 centímetros, né? À esquerda, você tem 3 centímetros também. À direita, você utiliza 2 e na parte inferior, você utiliza 2 também. Então, são essas informações que você vai definir como formatação básica para estar criando a sua capa e, é claro, os demais conteúdos dentro do seu trabalho, tá? Então, a gente vai lá para o Word, vou explicar isso com mais detalhes e a gente vai compreender como você pode estar montando essa estrutura. Bom, aqui no Word, bastante importante que você entenda aquelas informações que eu apresentei, né, previamente. Você tem elas aqui na opção de Layout. Quando você clicar aqui no Layout, você tem duas formas de estar confirmando essas informações. Então, a primeira forma de você estar acessando isso seria você vir aqui nas margens. Você vai perceber que tem algumas margens pré-definidas. E notem que eu tenho a opção aqui personalizado. Você vai perceber que aqui no meu já está pré-definido. Então, ó, superior e à esquerda, né? Já temos aqui 3 centímetros. E à direita nós temos 2 e 2, né? Que é o inferior e a direita. Então, nesse caso, eu já tenho uma margem personalizada. Você pode vir aqui embaixo, né? Ó, margens personalizadas. Quando você clicar, ó, ele leva você para essa janelinha e aqui você pode estar configurando as informações. De uma outra forma, como você pode estar fazendo isso, ó, você clicando nessa setinha, ele abre aquela janela, né, e envia você direto para essa tela. Então, utilizando essas informações, como eu falei para vocês, primeiro, né, a gente precisa definir aqui o papel. Vocês vão perceber que eu tinha feito um comentário sobre a unidade de medida, né? Diferente do que aparece lá para mim, aqui eu estou trabalhando, por exemplo, aqui, ó, ele já fala que é um A4, ó, você tem mais outras opções de tamanhos de papel, né? Então, nesse caso é o A4 mesmo, e aqui ele mostra a unidade de medida aqui como mm, como eu tinha falado para vocês, que é milímetros, né? Então, bastante importante que vocês se atentem a isso. A informação é a mesma. Mas aqueles números que você me mostrou, ó, um pouco mais abaixo, você tem aqui, ó, largura, né, ó, 21 centímetros e altura 29,7 centímetros, tá? Então, já explicando essa primeira informação, deixando claro essa informação, esse detalhe, aqui na lateral esquerda nós temos a opção de imagens. E aí a gente pode definir. Lembrar que se você apagar esse CM aqui, ele vai preencher isso para você. Mas é importante deixar para ficar certinho aqui, tá? É só para se atentar a essa informação. Ó, a parte inferior já estava aqui, então não vou mudar nada. E aqui à direita, como eu tinha falado para vocês, vai ser 2, né? É o inferior, né? E o à direita aqui embaixo, ó, que tá 3. Então, já temos essas informações definidas. Vou dar um OK aqui na parte inferior. Notem que ele já define essas informações. Eu vou no menu página inicial. Aqui, ó, por padrão, normalmente ele vem essa fonte aqui padrão. A gente vai utilizar aqui o Arial. O negrito, a gente vai aplicar isso após. Se atenta se a sua formatação de cor, a gente vai deixar automático mesmo, que é o preto, né, por padrão. E aí a gente pode definir aqui. Então, eu vou colocar algumas informações fictícias e depois eu vou comparar com a informação que ele solicita em um documento que eu já tenho previamente criado aí como padrão, tá? Então, por exemplo, vou centralizar essas informações, ó, e aí eu vou digitar aqui, por exemplo, aqui no meu caso, ó, vou digitar aqui o nome da instituição, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o nome fictício aqui, aula VIP, certo? Vou dar um Enter.
Aqui embaixo eu posso definir o nome do curso, no caso aqui eu vou definir aqui como Word mesmo, tá? Enter. Aqui eu posso utilizar 3 Enters, tá? Então, Enter e Enter. E aí eu posso definir aqui o nome da pessoa que está criando, né? Na pessoa que está fazendo aí o seu trabalho. Então, por exemplo, vou usar o meu nome. Lembrar que se você tiver mais pessoas, né? Que estão fazendo o mesmo trabalho junto com você, você deve colocar o nome de cada pessoa em ordem alfabética. Então, se você tiver uma lista com alguns nomes, né? Então, você deve digitar eles em ordem alfabética. Então, por exemplo, aqui meu nome, vou dar um Enter aqui, vou colocar um nome fictício, por exemplo, aqui o João, né? E o João aqui é João da Silva, só o nome fictício, tá? Ó, então, a gente tem a ordem alfabética aqui. Dependendo da quantidade de nomes aqui, você pode estar utilizando, se fosse apenas um nome, poderia utilizar aqui o próximo espaço até 12, né? Entre 12, né? Um pouquinho menos. Entre 12 a 16, né? Enters. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Provavelmente ele vai dar um pouquinho a mais, por quê? Porque eu estou usando 2 palavras aqui. Então, ele vai entender essa informação dessa forma. E aí aqui a gente pode utilizar aqui o nome do seu trabalho, né? Que no caso é o título do trabalho. E o título do meu trabalho aqui, no caso eu vou falar aqui de formatação. Só o nome fictício, tá? Formatação. E o subtítulo vai ser, por exemplo, capa, né? Do que eu tô falando. E aqui eu também posso utilizar abaixo entre 12 a 16 Enter, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Vou utilizar 12. E aí aqui um pouco mais abaixo eu posso definir aqui o nome da cidade, por exemplo. Vou manter aqui o maiúsculo, né? Opa. Guarujá. Traço aqui SP. E o Enter. Ó, observação, como eu utilizei o nome lá em cima, né, do João da Silva, então ele tomou uma linha aqui minha, então eu posso vir aqui em cima, posso apagar, e ele subiu uma linha, e aqui eu posso digitar o ano. Nesse caso, ó, eu vou colocar o ano, né, o ano que está sendo apresentado esse trabalho. Então, só recapitulando algumas informações, vocês vão perceber que ele não está definido aqui a formatação, então eu digitei tudo com letra maiúscula, não defini nem negrito, né, e nem o tipo do tamanho, né, se tá maiúsculo ou minúsculo. Na verdade eu mantive aqui o padrão, e aí eu vou explicar algumas informações em um documento que eu já tenho previamente criado, tá? Então essa seria a estrutura base de como você pode estar criando a sua capa. Bom, voltando aqui, eu já tenho esse documento aqui previamente criado, né, na verdade com toda a formatação. É importante que vocês entendam que eu estou trabalhando com a formatação padrão, né, então aqui ó, falando sobre formatação base, você tem aqui a fonte, né, o próprio Arial, algo que eu não tinha definido, né, mas você pode observar que você pode fazer tudo de uma única vez, ó, você pode selecionar tudo, e aqui você vem aqui e define, por exemplo, o tamanho 12, né, só para ficar clara essa informação, você vai perceber aqui, ó, que já está Arial. Negrito não, porque tem uns negritos sim e outros não, que é isso que eu vou explicar para vocês, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio aqui, nós temos a seguinte informação: o título, né? O título, o nome da instituição que eu tinha definido lá como aula VIP, o nome do curso, né? Eu defini como Word, e aí entra uma observação, né? Essa informação ela tá em negrito, que é o nome da instituição. Os demais, só mais um que vai estar dessa forma, tá? Os demais todos são normal. E aí a gente segue a sequência, né? Nome do curso, nome do autor, lembrar que é ordem alfabética, como eu já falado lá. Aí a gente tem aqui o título, mais uma vez, né? Esse carinha aqui também em negrito. E uma única informação diferenciada aqui: o subtítulo, ele não é em negrito, e a primeira letra dele aqui no caso é maiúsculo, né? E os demais aqui é tudo minúsculo, tá? E aí, seguindo a sequência, nós temos essa seguinte estrutura aqui, ó. Notem que ele passou um pouquinho para baixo, porque eu coloquei aqui número 12, e aí eu posso até apagar aqui, ele vai subir, ó. Então, é só para que vocês se atentem a essa informação. Então, essa seria a formatação base. Tem mais alguns detalhes que a gente precisa levar em conta aqui, mas essa seria a informação principal que vocês precisam entender como formatar uma capa, tá? A gente vai dar continuidade no processo de criação, de formatação, compreender cada uma dessas estruturas nos próximos vídeos. Então, acompanhe a nossa playlist de formatação de normas ABNT. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.
Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.